Tagliaferro processa Alexandre de Moraes. Denúncia explode na Corte Interamericana e União Europeia. A recente ofensiva do ex-assessor do Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, contra o ministro, tornou-se um marco da resistência ao ativismo judicial que se instalou em nossa República. Tagliaferro formalizou ações junto à Comissão Europeia e à Corte Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, sustentando que Moraes promoveu fraudes processuais, investigações direcionadas e até mesmo uma estrutura paralela de controle de informação. Este episódio não se trata apenas de uma disputa pessoal ou política. É, antes de tudo, o momento em que se questiona o papel da Suprema Corte, o funcionamento da justiça eleitoral e a liberdade dos cidadãos frente ao poder burocrático e judicial. A linguagem dos processos internacionais, com foco em garantias fundamentais devido processo legal e imparcialidade, serve como o meio para expor práticas que muitos no Brasil alegam ver há anos. Juízes que se tornam peças centrais da política, burocracias que ganham vida própria e cidadãos que ficam à mercê de estruturas fora de controle. O que Tagliaferro denuncia. Segundo o ex-assessor, ele acompanhou de perto os bastidores da então presidência de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e identificou supostos comportamentos que, no seu entendimento, ultrapassaram os limites constitucionais. Ele fala em manipulação de investigações, coordenação informal de pacotes de alvos ligados à direita, lista de investigados enviadas ao TSE, uso de universidades e institutos de checagem como braço dessa máquina. Além disso, acusa que investigações relativas aos atos de 8 de janeiro de 2023 e ao processo eleitoral de 2022 foram conduzidas com viés político, à margem de garantias constitucionais. Parte desse material agora tem sido levado ao Senado e, conforme matéria da Gazeta do Povo, ao crivo de possíveis organismos internacionais. Por que acionar instâncias internacionais? É justamente o caráter institucional da denúncia que torna relevante a ida para fora dos limites nacionais. Quando o próprio sistema interno, por meio de tribunais, corregedorias, controle institucional, se mostra incapaz ou relutante em agir, resta buscar instâncias cujo poder reside também na transparência global e na pressão internacional. Conforme especialistas, embora a jurisdição da Corte Interamericana e da Comissão Europeia tenha limitações práticas no Brasil, o fato de abrir o caso à luz pública internacional já representa um contraponto relevante ao arbítrio interno. Para o cidadão que valoriza o Estado de Direito e liberdades individuais, isso não é um detalhe menor. É o reconhecimento de que o poder estatal, mesmo no ápice da justiça, deve prestar contas. E quando o faz somente dentro de si mesmo, corre-se risco real de captura política. O que está em jogo? Garantias processuais. Se ministros, tribunais e poderes de polícia atuarem sem supervisão efetiva, quem garante o direito de defesa? O juiz imparcial, o contraditório. O relato de Tagliaferro aponta que essas salvaguardas foram fragilizadas. Separação de poderes. Uma figura que preside o TSE, ocupa cadeira no Supremo Tribunal Federal e bate de frente com direitos e liberdades de grupos específicos, exige reflexão sobre limite e controle institucional. Liberdade de expressão e participação política. Quando ações são direcionadas a influenciadores, apoiadores de partidos ou grupos de opinião, a linha entre regulação judicial e perseguição política fica tênue, e isso afeta todos, inclusive o cidadão comum. Soberania e coerção internacional. Existe uma tensão real entre a necessidade de responsabilização internacional e o temor de que isso signifique invasão de soberania. Mas essa soberania só tem sentido pleno se o Estado for capaz de se autorregular, o que parece estar em crise. Reações e cenário futuro. A oposição no Senado já analisa abrir a chamada CPI da Vaza Toga, um instrumento investigativo que busca encontrar provas sobre a atuação irregular da Justiça. A própria instalação de um pedido formal ao governo italiano para a proteção de Tagliaferro, que se encontra fora do país, alegando risco, demonstra até onde os envolvidos acreditam
que a justiça interna não dará garantias mínimas. Enquanto isso, há o desafio de como o Brasil reagirá. Continuará com os processos internos em casa, muitas vezes sem resposta concreta, ou se abrirá a debate mais amplo, com implicações institucionais reais. A narrativa que se forma entre o público conservador é de que a tecnocracia judiciária cresceu em poder, enquanto o cidadão comum perdeu instrumentos de defesa. Esse sentimento de injustiça, de leis aplicadas a uns e liberadas para outros, corroeu confiança. E agora ganha novo fôlego com essas denúncias, porque este momento importa para a direita. Para quem defende liberdade econômica, valores tradicionais e governo limitado, o controle judicial excessivo representa a ameaça direta. A força de um juiz que se sente acima do controle democrático enfraquece a representação do povo. O fato de que essa denúncia, vinda de dentro dos mecanismos, agora vá para cafeterias internacionais e tribunais externos, é parte da resistência ao poder burocrático engolir o espaço da cidadania ativa. O engajamento político, liberdade de expressão, redes sociais, mídia alternativa, está no cerne dessa disputa. Se se permite que instituições desloquem o poder para si mesmas, a voz daqueles que discordam do consenso institucional estará vulnerável. A denúncia de Tagliaferro inspira outros a questionarem os árbitros ocultos do sistema. Conclusão: este episódio marca um divisor de águas. De um lado, sistema judicial e eleitoral que aparenta operar como uma estrutura de poder autônoma. De outro, cidadãos que se organizam para exigir transparência, justiça real e controle institucional. O caminho escolhido agora determinará se o Brasil seguirá como república, com freios e contrapesos reais, ou se dará mais um passo em direção ao domínio técnico-judicial. A ida de Tagliaferro à Comissão Europeia e à Corte Interamericana não é só simbólica, é um chamado à sociedade civil, ao cidadão que se recusa a aceitar que a justiça se encaixe apenas aos poderosos. A direita entende que o verdadeiro conservadorismo defende não apenas tradições, mas liberdade real. Liberdade de opinar, liberdade de agir, liberdade de participar. Se essas se veem comprometidas por estruturas que dizem agir em nome da democracia, mas praticam controle, então estamos diante de um desafio institucional que atinge todos. Este é o momento de vigilância, de engajamento e de exigir que a justiça e todos os poderes sejam servos da lei, não mestres sobre o povo. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.